Biguetes! Hoje eu vou contar para vocês 10 indícios que vão dizer se você já é fluente no portulemão. Portulemão? Que língua é essa? Portulemão é um dialeto falado pelos brasileiros aqui na Alemanha e você já vai entender do que eu tô falando. O primeiro indício que vai dizer se você já é fluente no portulemão é se você alguma vez já agendou algum termin aqui na Alemanha. Termin é uma palavra utilizada para consulta médica ou algum horário de atendimento num setor público ou então algum compromisso que você marca com alguém. Para todas essas situações a gente fala termin. Então é muito comum você ouvir alguém falar: hoje eu preciso ir no médico, liguei lá e marquei o meu termin. Ninguém fala minha consulta ou meu horário de agendamento. Um segundo indício que vai dizer se você já é fluente na língua é se alguma vez você já enviou alguma Bewerbung. Bewerbung é o termo designado para aplicação de vagas de emprego. Então, se você faz um currículo e você manda para uma empresa para aplicar para uma determinada vaga, você está fazendo um Bewerbung. E é muito comum você ver brasileiros falando entre si que já fez uma Bewerbung para empresa X, Y, Z e etc. Terceiro indício de se você já é fluente no dialeto portulemão é se você tem algum pertence que você guarda no Keller. Keller é o porão em alemão. É muito difícil você ver um brasileiro dizendo que tem uma escada, ferramentas ou qualquer outro tipo de item no porão. Geralmente os brasileiros também utilizam a palavra Keller, que é o porão em alemão, para designar esse espaço que praticamente todos os apartamentos têm aqui na Alemanha. Um outro indício da fluência no dialeto é, por exemplo, uma vez, eu lembro que eu estava na minha aula de alemão. E a aula tava tão chata, mas tão chata, porque eu tinha uma professora que dava aula uma vez por semana pra gente, a aula dela era a mais chata de todas. E eu falava muito com meus colegas de classe que a aula era muito langweilig, falava em alemão, porque lá na minha sala não tinha ninguém que falasse português. Então a gente conversava entre si, a gente falava: ai, a aula dela é tão langweilig. E aí, quando eu chegava em casa e eu queria falar pro meu marido ou pros meus amigos que a aula era langweilig, eu falava: então, a aula daquela professora, ela é tão langweilig. Então era comum eu falar essa palavra porque eu não conseguia achar uma palavra que traduzisse ela corretamente para o português. Porque langweilig é como se fosse uma aula não só chata, mas entediante, cansativa. Então, para não falar um monte de adjetivos, eu falava só langweilig. Outro indício do nosso dialeto é quando alguém fala alguma coisa que para você não tem tanta importância e você simplesmente fala egal. Egal em alemão significa tanto faz. Então essa também é uma outra palavra do nosso vocabulário portulemão. Além disso, aposto que todo brasileiro que tem aquele armáriozinho que fica na entrada de casa para você colocar sapatos e pendurar casacos, todos falam que tem um garderobe. Mas para você não ficar falando que tem um armário, que pendura casaco, que põe sapato, que fica na entrada do apartamento, é só falar que você tem um garderobe. Mais um indício de que você já fala portulemão fluentemente é quando alguém fala que fez alguma coisa e você fica indignado e fala Warum? Warum é o nosso porquê, né? Na modalidade de pergunta. Você fez aquilo? Mas por quê? Você fez isso? Warum? Essa é mais uma palavrinha que está muito presente no nosso dialeto. Além disso, é muito comum você ouvir brasileiros falando determinado assunto, determinada frase e no finalzinho Oda? Ah, eu preciso ir no supermercado, mas eu acho que vai chover. Oda? O Oda, no alemão, seria o nosso ou. Porém, utilizando ele no final da frase, é como se a gente dissesse, né? Como o brasileiro fala muito né, algumas pessoas até de forma viciante, então você vai ouvir muito brasileiro aqui na Alemanha dizendo no final da frase um Oda? Uma outra palavrinha do nosso dialeto e que é muito comum você ver crianças falando é o doch. Não, gente, não é dó, é doch. Porque no alemão você tem que carregar o seu R, que na verdade não é um R, é um CH. Doch. As crianças, geralmente, quando você questiona elas, vamos supor que eu fale pra Manu: Manu, você ainda não escovou os dentes. Doch? Eu escovei sim, mamãe. Quando você diz algo negativo para a pessoa e ela contradiz dizendo que não, na verdade sim, ela já fez. Então, crianças, a minha filha, por exemplo, fala muito doch. E a última palavrinha muito presente no nosso dialeto portulemão é a palavra Entschuldigung.
Entschuldigung significa desculpa em alemão. Então é muito comum você, mesmo às vezes você tromba num brasileiro ou você faz alguma coisa errada, Entschuldigung, a gente acaba absorvendo essa palavrinha, porque quando você está na rua e você precisa falar com um alemão, se você quer pedir licença para falar com ele, você diz Entschuldigung, tipo, posso falar com você? Ou se você tromba na pessoa, você também pede desculpas e fala Entschuldigung. Então essa é uma palavrinha muito utilizada no nosso dialeto porto-alemão. É isso, gente. Eu tinha feito até uma brincadeira lá no meu Instagram, colocando essas principais frases que a gente acaba falando e muita gente se identificou. São palavras que a gente acaba não traduzindo e falando no português. Muitas vezes a gente não acha a tradução da palavra no português por ela representar várias palavras ao mesmo tempo, então é mais fácil falar só a palavra em alemão. E muitos brasileiros aqui já introduziram ao seu vocabulário e criaram o nosso dialeto porto-alemão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você se identificou, deixa aqui pra mim nos comentários se existem outras palavras que você costuma falar no alemão, mas quando está falando em português. E é isso, gente. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!